Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando a vida cristã na prática. Hoje, nós vamos introduzir uma nova lição, ou seja, nós vamos falar um pouco sobre a fé. O que é fé? Qual é o significado da fé? Então, nós vamos, durante esses dias, aprender um pouquinho sobre esta pequena palavrinha que faz uma grande diferença na vida de todo aquele que tem fé. Mas não é fé em qualquer lugar, em qualquer pessoa. É a fé na pessoa certa, no momento certo, na hora certa. E esta pessoa se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então vamos ver um pouquinho sobre fé. A primeira pergunta é: o que é fé? Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver num texto, num versículo, a definição exata do que é fé. Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11, 1. O autor aos Hebreus, que ninguém sabe quem realmente é, alguns acham que é Paulo, outros acham que é Priscila, Áquila, mas independente de quem escreveu, essa pessoa define a fé de uma maneira maravilhosa. Ou seja, fé é acreditar que tudo que foi criado é dádiva de Deus. E a sua palavra revela o que é fé em 3 palavras. Primeira, certeza. Fé é certeza. Fé não é dúvida. Fé não é medo. Fé não é angústia. Fé é certeza. Fé também é esperar, da palavra esperança. Ou seja, se eu tenho certeza de alguma coisa, eu tenho que esperar. A minha esperança é que Deus vai fazer o impossível acontecer. Então, fé e esperança. E a terceira palavra é convicção, que anda junto com a certeza. Quem tem certeza tem convicção. Não há dúvida, não há desespero. Então, o autor, ele explica a fé em 3 palavras: certeza, esperar ou esperança e convicção. Isto que é fé. Nesse estudo, nós vamos aprofundar mais um pouco sobre esse texto. A partir dos próximos estudos, nós vamos ver claramente isso aqui de uma forma mais sensata, que vai ficar um pouquinho melhor de se entender. Mas, por enquanto, fé é certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11, 1. Nós vamos ver também o que significa a fé. Hebreus 13, verso 3 diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, o que significa a fé? Significa crer. Crer no quê? Crer que tudo que foi criado, tudo que foi feito, veio a existir pela palavra de Deus. De maneira que o visível, aquilo que nós vemos, veio a existir das coisas que não se via ou que não aparecem. Então, a fé é crer que Deus criou todas as coisas. O significado da fé é ter a certeza que nada veio do acaso, e sim veio da palavra de Deus. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E assim por diante, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, a palavra de Deus criando tudo. Então, desta forma, o que significa a fé? Hebreus verso 11, 3 diz: é crer que tudo está no controle das mãos de Deus. E também, Marcos capítulo 29, versículo 23 e 24, ao que lhe respondeu Jesus: se podes,
tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Fé é crer no Deus do impossível. Fé é agarrar tudo na esperança e na convicção que Deus pode todas as coisas. Fé é entender que somos impotentes diante de algumas circunstâncias. O pai desse menino levou o menino ali que estava terrivelmente endemoniado. E ele clama para Jesus para curar o seu filho. E Jesus respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. E ele, o pai, ele disse: eu creio. Então ele disse: eu estou crendo, eu estou vendo, e ajuda-me na minha fraqueza, na minha falta de fé. Então, o que significa fé? Crer. Crer que tudo foi feito pelas mãos de Deus e tudo está no controle das mãos de Deus. E fé é crer no Deus do impossível. Mas nós vamos caminhar um pouco mais. Fé é crer incondicionalmente nas promessas de Deus. Não há condições para crer, apenas crer incondicionalmente nas promessas de Deus. E tudo que Deus prometeu, Ele cumpre. E nós vamos ver isso nos textos da palavra do Senhor. Em Hebreus capítulo 11, verso 11 e 12. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Quando nós lemos a história de Abraão e Sara, nós vemos que Sara já tinha 90 anos e ela já havia cessado as suas regras, ou seja, ela não tinha mais condições de ser mãe, mas Deus havia feito a promessa e ela, pela fé, ela creu incondicionalmente na promessa de Deus que daria um filho. Por isso também, aliás, já amortecido, ou seja, Abraão também já não mais procurava Sara, mas mesmo assim Deus havia feito a promessa. Ele já estava amortecido, o seu aparelho reprodutor não funcionava mais. É isso que está dizendo aqui. Saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Hebreus 11, 11 a 12. Por que eles foram abençoados? Sara e Abraão. Porque eles creram incondicionalmente nas promessas de Deus. Porque quem havia feito a promessa foi o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso. Então, a fé é crer incondicionalmente nas promessas de Deus. Também nós vamos ver em Lucas, capítulo 1, verso 35 a 37. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aqui nós vemos o anúncio do anjo a Maria, que Maria seria mãe de Jesus Cristo. E ele diz aqui: para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Deus havia prometido lá no jardim, em Gênesis capítulo 3, que viria o Salvador e da mulher viria o seu filho. E assim cumpriu-se em Maria. E aqui também nós vemos que Isabel, parente de Maria, depois da velhice, sendo estéril,
também se já achava grávida de 6 meses. Para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Então, queridos, a fé é crer incondicionalmente nas promessas de Deus. O que Deus tem para a sua vida vai se cumprir. Creia nas palavras de Deus. Creia nas promessas de Deus. Nós vamos ver também que fé é a razão da nossa vida. Nós temos que ter fé. E a fé em Cristo Jesus é o motivo, é a razão, é o propósito do nosso viver. E nós vamos olhar isso na palavra de Deus. Em Judas capítulo 1, verso 20 a 22 diz: Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Então o autor Judas, ele chama a nossa atenção para edificar a nossa vida na fé santíssima em Cristo Jesus, orando por meio do Espírito Santo, guardando a nossa vida no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. A nossa fé em Cristo Jesus é a certeza que em Cristo nós temos a vida eterna. E assim, através do nosso testemunho, nós vamos trabalhar naqueles que ainda estão em dúvida, através da palavra de Deus, para que a fé deles também possam ser a razão da nossa vida, a razão da sua vida, a razão de ter a certeza pela fé na vida eterna através de Cristo Jesus. E vemos também em Atos 4:32, da multidão dos que creram, eram o coração e a alma. Então a fé é a razão da nossa vida. Quem crê é porque tem fé, e quem tem fé é somente um coração e uma só alma. Cristo Jesus na sua vida. Então, a fé é a razão da nossa vida, é a razão do nosso viver para a glória de Deus. Em Romanos capítulo 14, verso 22 e verso 23, a fé que tens, tem para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Então, a fé é a razão da nossa vida. A fé que nós temos que ter para nós. A minha fé não vai salvar a minha esposa, não vai salvar os meus filhos. A minha fé é a certeza que eu sou salvo. A minha esposa, os meus filhos vão ter que ter a fé deles em Cristo Jesus. A salvação é individual. E para ser salvo, nós temos que crer em Cristo Jesus. Então, quem não tem fé está em dúvidas. E quem tem dúvidas não tem a certeza pela fé em Cristo Jesus que é salvo. Então, o que nós aprendemos e o que nós vamos estudar a partir de hoje? Nós vamos estudar sobre a fé. Vimos o que é fé, o que significa a fé. Crer incondicionalmente nas promessas de Deus. Fé é a razão da nossa vida. É o motivo da nossa vida. É o motivo da nossa canção. É o propósito do nosso viver. Fé é a certeza que em Cristo Jesus nós temos a certeza, a esperança e a convicção da vida eterna em Cristo Jesus. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos. Perdoe, Senhor Deus, as nossas falhas e aumenta a nossa fé dia após dia no Senhor. Trabalhe em cada família, em cada vida, curando, restaurando, fortalecendo. E que eles possam também depositar toda a sua fé, toda a sua confiança, toda a esperança naquele que tudo pode, no Deus do impossível, em Cristo Jesus, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Abre as portas aos desempregados, restaura os casamentos, fortalece a vida dos nossos filhos.
Coloque a tua mão de cura sobre todos os enfermos, restaurando, Senhor Deus, o vigor, a vida espiritual, a vida psicológica, Pai. Mas seja conforme a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em tudo nós te louvamos e te adoramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.